Esta videoaula que irei apresentar a seguir mostra claramente que o Jesus romano nunca foi mencionado no Antigo Testamento pelo Deus de Israel. E quem vai mostrar isso para nós é a historiadora Juliana Cavalcante. É uma das mais conceituadas historiadoras da nossa atualidade da história contemporânea. Então, vamos ao vídeo a seguir. Esse texto está sendo ressignificado. Essa deveria ser a melhor leitura, ou talvez a melhor leitura que nós temos para a gente entender esses processos, tá? Não que Jesus esteja. Então, você decidiu acreditar que Jesus está sendo profetizado, anunciado dentro do Antigo Testamento. Então, para começar, o que é ressignificado ou ressignificação? Ressignificado ou ressignificar é mudar a forma como algo é percebido ou interpretado, buscando um sentido diferente ou mais positivo. Ou seja, foi justamente o que aconteceu com o personagem mitológico Jesus romano, onde atribuíram e interpretaram a ele um novo sentido e significado de uma visão messiânica judaica, ou seja, deram um novo sentido a ele que não é da natureza do mesmo. E daí nasceu o Jesus mitológico romano, com atribuições messiânicas judaica pelos cristãos. Lembrando que não foram os judeus que criaram o Jesus romano mitológico, e sim, foram os próprios cristãos. O Alan, é correto observar o Novo Testamento a partir do Antigo? Já que as adulterações e inserções do Novo Testamento são muito maiores e o Taná, no original, sofreu menos alterações? Então, Alan, mas como é que você chegou a esse cálculo de que há menos alterações, há menos interpolações na Bíblia hebraica do que dentro do Novo Testamento? Né? Porque se você parar para pensar, a fazer a datação dos textos do Novo Testamento é até mais fácil do que a datação da Bíblia hebraica, né? Porque a gente tem ali um conjunto de tradições que depois são transformadas em textos, né? A gente tem uma intervenção ali grande, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, se você é correto do ponto de vista histórico? Não é correto do ponto de vista histórico, porque Jesus não está no Antigo Testamento. Isso é uma interpretação dos autores do Novo Testamento sobre a Bíblia hebraica. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que Teudas, em Flávio Joséfo, ele também é descrito como alguém que é capaz de realizar atos, né, ou façanhas que o Moisés teria realizado. Então, isso significa dizer que os seguidores de Teudas, eles estavam lendo o Pentateuco, ou a Torá, né, a partir de Teudas. Então, Teudas ali estaria dentro do Antigo Testamento, né, do que a gente conhece hoje como Antigo Testamento. Então, olha que provocação interessante. Eu tô querendo dizer aqui para a gente, né, que depende do referencial. Então, sou eu que enxergo você nesse texto aqui. E não que o texto, do ponto de vista histórico, esteja profetizando você. Tá? Tem um texto chamado Exegese da Alma, que foi encontrado em Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, que está falando também sobre a queda da alma, né? É uma teologia ali que ele discute sobre a queda da alma e o retorno da alma ao pleroma. E ele vai citar uma série de passagens onde essa queda da alma seria supostamente anunciada, dentro também do que a gente chama hoje de Antigo Testamento. E aí?
é uma outra interpretação, é uma outra leitura. Ou seja, esse texto está sendo ressignificado. Essa deveria ser a melhor leitura, ou talvez a melhor leitura que nós temos para a gente entender esses processos, tá? Não que Jesus esteja. Então, você decidiu acreditar que Jesus está sendo profetizado, anunciado dentro do Antigo Testamento. Mas teve gente que já acreditou que era Teudas. Se a gente toma com base esse relato bastante interessante do Flávio Josefo. Tá? A exegese da alma, né, esse texto encontrado na Nag Hammadi, eles já estão vendo a alma sendo ali, a queda da alma sendo narrada. Então, são interpretações, né, são crenças distintas, mas para um olhar histórico, elas são crenças, né, elas não são a interpretação correta. A gente ainda tem judeus que estão esperando o Messias. E aí, os judeus estão errados? Então, esses judeus que estão esperando o Messias estão enganados? Quer dizer, isso não é uma leitura histórica. Eu dizer que o camarada está equivocado. É a crença. O que é interpolação? Interpolação se refere à inserção de elementos, ou seja, à inclusão de elementos, como palavras, frases, trechos, que não pertenciam ao texto original. Geralmente de forma não autorizada ou enganosa. Pode ser entendida como uma alteração ou adição feita ao texto por terceiros, seja um leitor, editor ou outras pessoas. Foi o que aconteceu com o Novo Testamento. Fizeram atribuições, alterações e adições, implementando textos de elementos culturais e religiosos de outras religiões, e assim ressignificando o cristianismo. Exato, é o que acontece com os cristãos. Eles leem a Bíblia hebraica, Novo Testamento, como se o personagem mitológico Jesus romano estivesse sendo citado. Você pode ler o Antigo Testamento quantas vezes você quiser. Nunca você vai encontrar citando ou falando do suposto Jesus. Gente, a Bíblia hebraica ou a Torá são as mesmas que originou o Antigo Testamento. Essas Bíblias são totalmente independentes do cristianismo, ou seja, não tem nada a ver com o cristianismo. Até porque são religiões diferentes, distintas. É por isso que os judeus têm pavor quando algum cristão usa o judaísmo para justificar o cristianismo. Porque o judaísmo é uma religião que não tem nada a ver com o cristianismo. Até porque o cristianismo cultua 3 divindades, algo que o judaísmo não tem. Exatamente. As pessoas misturam fatos históricos com mitologias, com crença, com religião. Fatos históricos é aquele ou aquela que é comprovado ou comprovada pela arqueologia, através de fontes históricas concretas e datadas. Já a crença, a mitologia, a religião são apenas narrativas simbólicas ou simbólicos e mitológicos que não podem serem comprovadas através de fontes históricas concretas pela ciência arqueológica. Se eu for tomar a Bíblia como algo verdadeiro só pelo fato das suas narrativas, também vou ter que atestar e dar por verdadeiros todos os livros religiosos, como a Torá, o Alcorão, o Avesta, que é o livro sagrado do zoroastrismo, como também a Epopeia de Gilgamesh, os Vedas, que é o livro sagrado do hinduísmo, dentre outros. Então, seria uma ignorância e falta de conhecimento da minha parte
se eu só tomasse como livro sagrado verdadeiro apenas a Bíblia? Seria uma desonestidade intelectual minha. Porque existe aproximadamente 330 milhões de deuses cultuados pelo mundo. No meio desses deuses todinho, porque só o Deus que eu acredito é o verdadeiro. Então isso é desonestidade intelectual ou burrice mesmo. Então por hoje só e até o próximo vídeo.